está aguardando agora inicializar a conexão com ele, né? Boa noite a todos e todas. Estou aqui à disposição do querido Leandro e aqui no perfil Direto ao Direito para bater um papo essa noite e espero que a gente possa ter uma live muito produtiva. Estamos eu e ele nessa época da pandemia, deixando barba crescer, e aí estamos estreando novos visuais. E estamos aí batendo um papo, e aí quero dizer da minha satisfação de fazer essa live. O Leandro é um jurista muito talentoso, muito preocupado em fazer o melhor resultado possível. Então, para mim, vai ser uma satisfação poder trocar ideias aqui com todos e todas. Eu digo aí, todo mundo siga aí o mais breve possível o perfil Direto ou Direito. Vamos estimular aí que o pessoal participe ao máximo e também temos a oportunidade de trocar opiniões, então pedindo a todos e todas que venham e nos sigam também aqui no Instagram e também no YouTube, onde eu estou com os 2 canais, tentando divulgar muito material que pode ser absolutamente gratuito para todos e todas poderem crescer e aprofundar. Quero mandar um abraço aí para toda a gente boa que está entrando aqui, especial aqui, doutora Kátia Sampaio, estou aqui também com o doutor Guilherme Ludwig, tem uma turma muito boa aqui participando, quero mandar abraços a todos. E aí a palavra é sua, meu velho. Olha, a honra de voltar a estar dividindo algo contigo, né? A última vez já tem muitos anos Verdade. naquele congresso de Direito Nacional, Direito Mapetivo, e o Congresso Regional do IBDFAN, em 2014, Já né? tem um tempinho. Para quem não sabe, Pamplona foi da minha banca de dissertação de mestrado, né? Com orientação do saudoso professor Washington Oportunidade. Trindade. Isso. Em sua homenagem ao professor, estou com um quadro nerd Tô vendo aqui, para fazendo homenagear. meu rock and roll ali. O que é isso? Parece, de longe parece que um Led Zeppelin, eu não sei. Tô vendo aqui. É, é um quadro de Homem-Aranha com o incrível Ah, Hulk. que maravilha. Tá ótimo, tá ótimo. Daqui a pouco talvez eu Depois eu faça mandar. uma postagem aí minhas postagens gourmet, e aí descobri um pudim maravilhoso, e aí fiz questão de tirar a foto. Hoje foi na DC, foi do Superman, mas depois tem também do Homem-Aranha, tem do Hulk, tem da Marvel, tem para todos os gostos. Mandar um abraço aqui para a doutora Fernanda Malta, que também entrou aqui. Estou vendo um monte de gente boa aqui. Doutor Fred, grande figura aqui também participando. Muita gente boa. Abraço a todos e todas, porque quando a gente começar a falar, não vou poder dar tanto abraço. Então, esse é o começo aí da gente começar a bater um papo. Você manda, chefe. Bom, na verdade, né, a ideia principal da live hoje é para a gente poder discutir e mostrar como esse novo ecossistema que surge, né, e vem ganhando cada vez mais espaço, é talvez uma das principais saídas, né, para essa crise que não jamais se pronuncia, já se instalou, É não é? verdade. Na verdade, uma coisa que eu gosto de fazer é tentar apresentar sem muito oba-oba, porque é um tema e é uma área que existe um afã, existe um oba-oba muito grande, né? E como muita coisa no direito, existe uma tentativa de criação de um vanguardismo, às vezes um pouco É artificial, verdade. né? Com o emprego de palavras, algumas não tem como, você tem que conhecer, mas muita coisa, às vezes, que podia ser adaptada, mas se opta, né, por Para tentar criar utilizar, uma na verdade, o distinção. pessoal tem uma redenção grande, uma rendição grande ao anglicismo, né? Então, as pessoas preferem falar em inglês. Eu orientei ano passado na Unifax uma banca de uma jovem graduanda, Vida Noia, e ela trabalhou o tema do direito das startups, né? Então tem sido, sabe, uma grande campo de atuação dentro da busca de novas oportunidades para a construção. Mas não que ela seja, por si só, algo inovador. Não, são novas formas de construção de negócios, né? E as pessoas acabam incorporando expressões norte-americanas, né, sobre isso, mas é um fenômeno que não se limita a esta questão do direito, mas sim quase a comunidade como um todo. Né? Vinha conversando esse final de semana, né? E aí é dizendo, olha, como é estranho vivemos num mundo que é anglófono, né? Nós estamos cada vez
mas querendo falar em inglês. Mas aí as pessoas dizem, olha, isso é um fenômeno que não é novo. No passado, nós éramos francófonos, né? Nós falávamos tudo com sotaque francês, porque era mais chique falar dessa forma. Eu sempre fico brincando, dizendo, gente, a prova inequívoca de que isso, às vezes, é algo que fica marca períodos, talvez, se eu não vou dizer o nome, mas quando a gente fala, olha, o maior navio do mundo que bateu no iceberg, como é o nome? Aí todo mundo fala Titanic. Mas espera aí, era um navio inglês com bandeira norte-americana? É Titanic. Mas porque naquela época nós estávamos acostumados com a fonética francesa e por isso falamos Titanic. E ficou consagrado na história isso. Então, vivemos hoje no tempo dessas startups, né? A gente pode chamar de novas atividades empresariais, mas isso não seria tão marqueteiro, né? Então, a gente, nesse direito das startups, vamos falar em inglês mesmo, algumas expressões. Mas estou à sua disposição, querido. A gente ainda é da época em que a distinção do direito era construída a partir de criação de expressões, uso de expressões latinas, Sim. não é? Era o que fazia a distinção do jurista em relação aos leigos. Exato. Não é? Né? A gente, quando entrava na faculdade, a gente dizia, será que eu tinha que estudar latim para aprender? Por quê? Porque havia tantas expressões que, na verdade, a gente faz. Eu sou de uma geração que não estudou latim na sua formação original. Tive curiosidade de aprender algumas declinações na faculdade, muito talvez por causa do professor Washington Trindade, mas foi nesse ponto, não foi nenhum conhecimento é desprezível, todo conhecimento agrega, mas na verdade não era fundamental para a formação do conhecimento jurídico. Esse negócio que a gente está falando anteriormente de anglofonia e francofonia, tem uma coisa que é muito engraçada no campo do direito civil. Não sei se você já parou a perceber. Quando a gente fala as teorias da posse, né, a gente fala de Ehring e fala de... Aí as pessoas falam lá, Savigny. Mas como Savigny? Se o homem era alemão, era Savigny. Mas todo mundo fala Savigny. Por quê? Porque na época era como vocês pronunciavam determinadas expressões. Isso faz parte da cultura que como elemento importante, ela é relacional, e espacial e temporal. É algo de uma rendição a línguas estrangeiras que tínhamos no passado com o latim, ainda no início do século XX com o francês e da segunda metade do século XX até agora com o inglês. É algo que a gente, tendo a consciência crítica, a gente não se abala, mas, na verdade, a gente Mas existe uma diferença entre saber, porque é preciso a gente saber. Sim. Por exemplo, você pode saber uma língua, saber alemão, Sim. mas não quer dizer que você o tempo inteiro vai estar cuspindo expressões em alemão por diletantismo. Não, mas aí, na verdade, é um cabotinismo mesmo, é uma postura, às vezes, de arrogância, né? Eu não esqueço de um professor que eu tive lá na gloriosa Faculdade de Direito da UFA, eu vou omitir o nome porque já faleceu, mas ele dizia lá, olha, tinha um determinado livro dele, dizia assim, olha, esse ponto é muito bem explicado pelo jurista alemão tal. E botava 3 páginas em alemão sem tradução. Aí, quem não lia alemão, eu na época não lia, aí eu digo, olha, tem de pular, dar risada, vira piada. Mas, na verdade, o direito é muito mais importante do que essa mania de determinados operadores do direito de querer arrotar uma grandeza que muitas vezes não tem. Mas vamos conversar, meu irmão. Até porque, vamos lá, a gente vê a reboque. A gente, no direito, precisa ver a reboque porque esse fenômeno de startups, ele já existe. Sim, claro. Né? A definição de startup, inclusive quando a própria Lei Complementar 123 é adaptada e modificada para se criar o Inova Simples, né? Ele pega o conceito, na verdade, e adapta o conceito que já está estabelecido de basicamente 3 grandes autores em 2 obras que são bem estabelecidas, que coloca as startups como tendo, né, aquela instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza, né?
que essa é uma definição mais de Eric Rice, da startup enxuta, mas que tem outros dois autores também que tem uma outra definição que também é usada, e é o núcleo dessa definição que é usada na legislação brasileira, pelo menos por enquanto, que é de Steve Blank e Bob Dorr, que coloca a startup como uma organização temporária, né, humana, que busca um modelo de negócio escalável E repetível. Né, e recorrente e lucrativo. Agora, principalmente no cenário de incertezas, né, imaginar determinados modelos, né, de fomento, vou usar a expressão marqueteira, já foi muito mais importante no passado, de celeiro de novas empresas, né, é algo que é a lógica da startup. Aqui na Bahia nós temos um grupo, né, especificamente de informações jurídicas, que começou no startup da Unifax, entende? Então, a gente vai trabalhar nisso. Não sei se pode dizer o nome para parecer que eu estou fazendo propaganda, mas é um pessoal muito legal, né? Eu gravei, inclusive, episódios do Papeando com o Pamplona lá. Aí o pessoal vai ver o Papeando e vai descobrir qual é a empresa. Eu não tenho problema com fazer publicidade gratuita, né? Se não está falando mal, falar mal a gente oculta, falar bem a gente pode dizer e colocar. Não tenho muito problema com isso, não. Agora, a grande questão é que isso não é tão novidade assim. Hoje a gente ainda tem celeiros, só que os celeiros hoje em dia são chamados de incubadoras ou aceleradoras, né? Não são iguais, mas são dois modelos que ainda se tem. E, na verdade, startup não é uma coisa em si nova. A nomenclatura e a forma que a startup assume hoje é nova. Mas, na verdade, vamos parar aqui para pensar que nessa ideia de que você tem um modelo de negócio ainda não validado, ou seja, buscando validação, porque essa ideia de startup não precisa ser de tecnologia necessariamente, não é que o produto seja novo, né? Você pode ter, por exemplo, uma empresa que está aí no mercado e resolve desenvolver um produto novo. Não é só o produto novo que transforma ela, porque ele está fazendo ainda compra e venda, digamos, não é? Mas a grande questão é essa busca por validação, né? Tá agora em pausa, Bruna. Mas essa validação, seguindo aqui, daqui a pouco ele volta. Não sei se ele consegue continuar nos vendo, né, enquanto está com essa trava. Isso a gente já viu, por exemplo, eu tenho a gente pode voltar 130 anos Thomas Edison e Tesla. O Pamplona até caiu, ó. Tô vendo. Entra de novo que eu coloco. Enquanto isso, né, a gente vai seguindo, porque o tempo daqui é curto. Então, qual é a ideia essencial? Por exemplo, o que é que a gente tinha lá em 1880, 1890? Né? Você tinha a General Electric, de Thomas Edison, e você tinha a Westinghouse. Westinghouse Electric Company, que manda o convite, professor, que disputava uma coisa que na época não existia, né? E aí cada um com o seu modelo. Aí tinha aquela história que Edison queria desenvolver usinas locais para poder implementar iluminação pública, tal, através de corrente contínua, enquanto Tesla ajudou a implementar a corrente alternada, que acabou, né, virando a grande realidade. A Westinghouse que ganhou essa competição e tudo mais. Não está aparecendo, professor. Deixa eu ver. Pera aí, tem solicitação. Acho que eu estou enviando. Pronto, enviei uma solicitação para ti agora. Nem sabia que podia fazer isso. Acabei de descobrir. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Não sei o que aconteceu, caí aqui, mas estou de volta. Então a gente tem isso historicamente. A gente tem um histórico de startups. Até a Companhia das Índias Ocidentais não deixava de ser um tipo de startup. Agora, a grande vantagem hoje, né, que a gente tem é que, e por isso que eu enxergo um potencial muito grande hoje em dia, é que o modelo de startup que a gente tem hoje é totalmente diferente do que se tinha antes. É um pouco mais parecido com o que a gente tinha na década de 90, lá no Vale do Silício. Na verdade, o Vale do Silício começa antes, na década de 60 e 70. Mas é o quê? Você hoje, para montar uma startup, criar uma economia, um modelo disruptivo, você busca hoje em dia implementar negócio através de ideias com pouquíssimo recurso.
Hoje em dia, na maioria das vezes, você consegue implementar uma ideia, ter uma sacada boa, chama algumas pessoas, usa o que eles chamam lá de bootstrapping, que na verdade nada mais é do que um modelo de gestão com baixo custo, com controle de gastos, etc. E olha, você não precisa gastar quase nada. Você pode implementar. E mais, agora é cada vez mais popularizada essa cadeia de investimentos em, em startups. Você tem rodadas de investimento organizadas por grandes investidoras. Tem vários venture capitals, né? Várias empresas, vários investidores tal, que fazem agenciamento desses recursos. Então, além de fazer investimento em bolsa, hoje em dia, etc., um grande mercado de investimento está aí. Então, vai unir o pessoal que a gente sabe que está cada vez ficando mais bilionário, né? A gente vê os bilionários ficando ainda mais bilionários, eles não sabem bem o que fazer com dinheiro. Vem o pessoal novo, com ideias e modelos novos. Porque, veja, se a gente está com uma crise e as coisas não estão funcionando, a melhor forma de conseguir sair da crise é pensar fora da caixa. Exatamente. É tentar encontrar um modelo novo. E é esse o grande lance. Só para dizer, para não deixar o pessoal no suspense, eu estava falando da empresa baiana que nasceu como startup, foi o Jus Brasil. O Jus Brasil, ele, dentro de uma ideia de informação de jurisprudência, começou com o pessoal que não é da área de direito, não. Começou com o pessoal da área de administração, né? Casando com o pessoal do direito, e hoje se tornou uma forma, muitas pessoas têm colunas no Jus Brasil, mas funcionava aqui do ladinho, entende? E especificamente saiu como uma startup no curso de administração da Unifax, ou seja, nós temos, e esse é um fenômeno muito interessante, quando a gente verifica os cursos de direito, alguns de graduação mesmo em direito, as pessoas, às vezes, ligadas no fenômeno das startups, focam nas chamadas empresas júnior dentro das estruturas jurídicas para ficar ligado nessas novas formas de atuação. Por quê? Porque o fato é que nós estamos vivendo um período absolutamente inédito na história do Brasil e do mundo. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise sanitária que vem junto com uma crise econômica e, não podemos dizer, de crise política e moral também. Mas perceba que dentro dessa linha nós só vemos crise, mas podemos buscar oportunidade. E a grande lógica, eu não quero dizer que é marqueteira, mas a grande lógica da startup é transformar momentos de crise em oportunidades de negócio para obter novos resultados. Você está me ouvindo bem? Mas está meio lentinha. Tá meio... Ah, beleza. Diga aí. Então é balançado para segurar aqui a câmera. Não sei o que foi que houve. Nunca tinha caído numa live assim, eu digo assim, mas a gente tem sempre a primeira vez, então estamos aí de volta para fazer barulho. Não, você não sabe que o que eu mais tenho visto é justamente quedas, etc., quando eu estou assistindo live ou algum curso, alguma coisa, sobre jurimetria ou direito digital, etc. Eu digo, incrível. O pessoal falando direito romano não cai. O pessoal de novas tecnologias cai. Deve ser uma maldição, Parece que... a lei de Murphy, né? Eu costumo dizer, até já pegando esse gancho, que as pessoas indo lá para o campo do processo, do trabalho, o processo civil, essa paranoia que estamos vendo agora dos conselhos superiores, né, de fazer audiência a todo custo, né, independentemente da manifestação dos advogados, esse pessoal nunca fez uma live, nunca sabe que isso ocorre, queda cai, conexão cai. Então, deve estar imaginando que está no mundo. Um colega nosso, juiz de trabalho, talvez não faria isso, né? Mas ele estourou na ata e botou lá, tem que avisar o pessoal que essa sair da Disneylândia e vir para o mundo real, porque realmente verificar uma coisa talvez seja aqui em Salvador, mas eu fico imaginando que eu era juiz de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus, e pegava pessoal da zona rural que não tem banda assim suficiente para poder fazer a transmissão, é algo mesmo de sensibilidade, às vezes. Então, é algo que tem que pensar mesmo. Não só isso, sabe o que é que eu não tenho feito tanta audiência porque eu advogo mais na justiça federal e estadual, né, na parte empresarial, etc. Eu não tenho atuação nesse trabalho, mas eu já vi aí, teve uns 2 casos de juízes que descobriram que, por exemplo,
as testemunhas, ou testemunha e parte, etc., estavam na mesma sala. Exato, é. Então eu fico imaginando a dificuldade de fazer esse controle e tudo mais. Claro. As pessoas estão querendo fazer a inovação a todo custo, sem parar para pensar nas consequências. É verdade. Eu estava vendo, por exemplo, hoje nós já temos 11 que eu conheça, 11 algoritmos de inteligência artificiais em tribunais brasileiros. Uhum. Tem o Aço na STJ, Isso. tem o Vitor na STF, são os mais conhecidos, mas tem o Poti do TJ do Rio Grande do Norte, tem o Sigma TRF3, o Radar do TJMG, etc. E uma coisa interessantíssima, esses códigos, até onde eu saiba, não são abertos. Não. Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia recurso extraordinário, sendo avaliada a sua repercussão geral por um software, por um algoritmo desenvolvido pelo tribunal. E cadê meu acesso à informação para eu saber qual é o código-fonte dele, etc., para poder fazer uma análise, parâmetro e tudo mais? Não tem, né? Mas dizer, não, a gente precisa implementar, a gente precisa... E as coisas vão se atropelando, às vezes, meio... E a ideia de forma, no mínimo, um mito da infalibilidade do algoritmo, ou um mito da infalibilidade da internet. É claro que nós não vamos entrar em teorias conspiratórias, mas perceba que até mesmo que nós temos um grau de segurança enorme no Brasil, no campo das nossas urnas eletrônicas, sem sobre uma referência para o mundo, mas achar que só o voto físico comporta fraude é acreditar demais na tecnologia. É claro que eu não quero voltar para o voto físico, acho que o voto eletrônico é um grande avanço, é um dado, mas é preciso vigiar sempre para poder tentar descobrir potenciais fraudes. Mas o pior, e não só isso, teve um debate recente, eu não sei se você acompanhou, se você chegou a ver, entre Lênio Streck e Alexandre de Moraes Rosa, por causa do livro que Alexandre escreveu. Eu já fiz uma live com o Lênio, né, vou fazer com o Alexandre agora, no final de setembro, vou fazer com o Alexandre. Gente, muito boa. Claro que vai ser, eu vou pegar a teoria dos jogos, que é o tema que eu acho ele fascinante falando. Não, ele tem um livro que é Ensinando Robôs a Julgar, junto com outro autor que eu particularmente não conheço. Eu já comprei esse livro, ele começou a vender agora, eu comprei até na pré-venda, mas até hoje não chegou ainda, e não li ainda. E aí Lênio fez um comentário, ele rebateu, do respeito e tal, aí o Daisen de Belém já respondeu de novo, e aí Alexandre começou a fazer algumas lives sobre isso. Lênio já fez mais uma live também sobre isso, e tá um debate, e um questionamento, tem o objetivo é o seguinte, ainda que você tenha o algoritmo sendo... digamos, infalível em algum nível, quem programa ele? Quais são os critérios que serão usados para programar? E no meio do direito, é um problema sério que acontece também, por exemplo, na jurimetria, que o pessoal que trabalha com jurimetria fala, olha, no direito é terrível a gente poder planilhar dados, mas porque nós temos inúmeros dados para uma mesma informação. Então, uma mesma informação, uma mesma classe, uma situação processual é informada de várias formas diferentes. Então, concluso, no gabinete, ou não sei o que, então você tem vários dados. E como é que você vai ensinar a máquina a fazer essa filtragem, está sempre atualizada dentro do contexto social que nós somos seres sociais e vamos usando dessa forma. É um negócio meio assustador pela forma como é feita. Não e na verdade, si, né? É assustador pelo nosso profundo desconhecimento da matéria. Então, nós ficamos como cachorrinhos vendo televisão de cachorro com os frangos rodando. E o que é aquilo? Nós não conhecemos, mas achamos muito bonito. Mas será mesmo? Ficamos como a contemplar os mistérios da fé, né? Você é tão importante também nesse ponto, né? Na sua família, a relação histórica com a fé. Mas nesse ponto é importantíssimo imaginar que fé é acreditar naquilo que não se vê. E no campo do controle da atuação estatal, é preciso ver, é preciso conhecer. A lógica da fundamentação é uma lógica de desnudar, talvez muitas vezes, a ideologia do julgador. De quem é a teologia do algoritmo? De quem o programou? Quem o programou não é necessariamente uma pessoa, é quem estabeleceu as diretrizes. Isso é mais complicado. É claro que se ganha em matéria de segurança e previsibilidade, mas o fato é que muitas vezes há guinadas jurisprudenciais sem precisar de mudança legislativa. Isso acabaria
com uma implementação disseminada de inteligência artificial. A gente não está prestando atenção numa coisa que é um risco muito grande e já aconteceu, por exemplo. A gente está saindo do tema, mas eu particularmente não me importo, porque o negócio é, né, Eu tô aí. interessante. Você Então, pergunta, até vamos às levando. 20 horas eu sou seu. Você diz aí. Vamos levando. Levantou a bola, eu corro. Teve assim, estão tentando trabalhar com redes neurais, né, fazendo machine learning a partir de redes neurais. Uma das primeiras experiências que o Google fez, colocou um robozinho no Twitter, né, um algoritmozinho, etc., para simular. Essa experiência foi tão terrível e deu tão errado que em 2 dias eles precisaram desativar o projeto porque a inteligência artificial estava usando discurso de ódio, fazendo apologia ao nazismo. Ela aprendeu muito bem no Twitter. Não que necessariamente presta, né? E teve um outro caso também, recente, recente, o que tem uns 2 anos, de que as inteligências, eram 2 robôs, eles começaram a conversar entre si e começaram a discutir, etc., e começaram a criar interações que os próprios pesquisadores e desenvolvedores não conseguiam decifrar mais. Então eles ativaram, falaram, não sei o que, é que eles estão fazendo, não sei para onde eles vão, né? A gente perdeu a possibilidade de ter um controle adequado da saída, né, da máquina, porque a gente não sabe mais o que eles estão fazendo. E aquilo que era ficção científica se torna realidade. O que era revolta das máquinas ou exterminador do futuro, de repente pode se tornar. Porque as pessoas, quando a gente fala sobre essas questões, e digamos assim, pode parecer simplesmente referências nerd, basta a gente olhar para o lado, não é mesmo? Quem acreditaria que a gente ia passar mais de 100 dias em isolamento presencial? Nem nos nossos maiores delírios apocalípticos na previsão de final de ano. Ninguém acreditaria isso. Sim. Ou seja, o que era ficção científica se tornou realidade. Então é preciso efetivamente acordar nessa realidade e dizer, opa, isso é algo que é possível. Quando eu me lembro sempre, já que a gente pode falar nomes à vontade, quando eu orientei lá Marco Aurélio sobre personalidade jurídica do robô, lá eu era a única pessoa no doutorado que topou pegar ele para orientar. Por quê? Porque as pessoas diziam isso aqui é maluquice, não sei o quê. E, de repente, a gente começa a ver esses debates sobre inteligência artificial se tornando algo do nosso dia a dia e das nossas preocupações, não mais como um dado... E já temos o primeiro caso. Temos um caso já mundial de cidadania saudita para Sofia. Isso. Sobre a minha filha, um androide. Isso. Ela tem cidadania. E aí o que acontece? Lá na Arábia Saudita, 2017. Amplia horizontes. E aí o que acontece? Eu já estou ensinando já há muitos anos, né? Então, já são 25 anos como magistrado e como professor. E aí eu acostumei a ouvir as pessoas dizer, essa ideia é maluca. Eu não tenho ideias malucas. Eu não convivo com ideias malucas. Eu convivo com ideias que a maior parte das pessoas não estão acostumadas ainda. São fora da sua zona de conforto. Eu convivo com frequência no campo da orientação, sim. Dizer, olha, há, na verdade, raciocínios que estão sendo coerentes ou não. É preciso ver se o raciocínio faz sentido. Mas dizer se a conclusão é maluco ou não, não. Porque o mundo é mais maluco do que nós. E essa mania de taxar as pessoas é, na verdade, um estímulo a preconceito. E a gente tem alguns dos maiores gênios. Aliás, eu gosto de citar sempre Orlando Gomes. Porque em 85 ele tem um escrito sobre licenciamento de software. O homem morava no Brasil, não tinha essa experiência toda. E em 80, acho que é de 85, se não me engano, né? Aí pergunta a Rodrigo Moraes, que hoje está lá à frente da Fundação Orlando Gomes, ele deve saber a data exata. Licenciamento de software, em 1985, na Bahia, ele escrevendo sobre isso, é um negócio real. Aliás, quando eu fui desenvolver o tema de mestrado, que muita gente bateu e disse, é maluquice, falar de constitucionalidade da propriedade privada. Aí eu pegava o livro dele, Direito e Progresso, né? Que de 60 livro, eu não sei se você conhece, que ele dizia isso. Que é um dos livros mais interessantes de Orlando Gomes, que é do Orlando Gomes novinho. Sabe o Orlando Gomes, assim, ousado, que resolveu fazer concurso, né, para a faculdade, ainda recém-formado. E ele tem um texto chamado
crise do direito. Eu tenho uma cópia facsimilada que o próprio filho de Orlando Gomes me deu, uma xerox lá, toda encadernada, mas é um dos livros mais interessantes, porque a gente muitas vezes só pensa no Orlando Gomes Chapa Branca, o que foi presidente do Bahia, o grande advogado, e não conhece o Orlando Gomes com simpatias marxistas do início da sua carreira. Então, é interessantíssimo ver. E, na verdade, como os homens e as ideias sobrevivem à nossa própria vida, né? Sim, sim, sim. Mesmo velho, ele ainda assim estava Não é muito à sensacional. frente, né, de Orlando seus Gomes, tempos. quando as pessoas... Olha, eu defendi meu mestrado em 97. Orlando Gomes morreu em 88. Morreu antes da Constituição ser promulgada. Eu direto começo, quando eu falo... Meu mestrado foi sobre dano moral na relação de emprego. Quando eu começava a falar, eu trazia os estudos dele, porque sobre questões que às vezes a gente se vale, às vezes, do Boletim de Jurisprudência da Faculdade de Direito de Coimbra, lá da Zumira Pires de Lima, sobre toda aquela construção de resistência sobre a reparabilidade de dano moral, Orlando Gomes desconstruiu isso muito antes da Constituição de 88 e antes mesmo da previsão da consagração jurisprudencial. Isso que é sensacional. Quando a pessoa vai além do quadradinho ou do texto positivado e vai buscar uma nova concepção. Eu adoro essas coisas. Lá no Papeando com Pamplona, né, infelizmente a gente teve que encerrar o talk show na 7ª temporada, foram 89 episódios que a gente lançou, né, porque com pandemia não tem como reunir gente para fazer gravação, mas quem sabe, quando acabar a pandemia, a gente... Suspendeu, na Que verdade. nem Lúcifer lá na Netflix, que voltou, né? Quem sabe eu volte aí quando acabar a pandemia, se acabar a pandemia, agora tudo é no si, né? Para fazer isso. Mas lá eu discuti direito animal, famílias multiespécies, né? Questões que, para muitas pessoas, ainda são maluquice, mas que, na verdade, são construções do pensamento, sabe? Eu gosto muito de estudar a formação jurisprudencial, né? Os leading cases, porque normalmente os leading cases são negativos, né? Quando eu dou aula sobre desconsideração da personalidade jurídica, eu digo, olha, a primeira vez que se discutiu isso, mas no final não prosperou. Mas ficou aberta a porta. A Abandono segunda vez, afetivo, negou. mesma coisa. União afetiva, mesma coisa. Mas pessoas tiveram coragem de defender as teses. Isso que é importante, sabe? Eu costumo brincar com meus alunos, eu sou juiz há 25 anos, mas eu digo para eles, olha, meus queridos, jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem cria a jurisprudência é o advogado. O juiz só leva a fama. Por quê? Porque é o advogado que continua persistindo uma tese que não tem acolhida imediata. Ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que às vezes acaba a água, né? A gente não pode deixar a água acabar para que ela possa furar. E engraçado é porque a gente olha e a gente tem essa coisa de valorizar tanto a jurisprudência porque a gente é realista. A gente é meio um neorrealismo, não é nem um realismo escandinavo, nem um realismo americano, é um meio neorrealismo constitucionalista É o meio realismo adaptado. piniquim mesmo. Meio de Epstein. Agora, é por isso que a gente também está dando muita margem para a entrada de tecnologias, de legal techs, etc., sem, às vezes, fazer o questionamento devido. Muita a gente legal não tech faz tem entrado aquilo aí. que Max Weber diria que é a redução sociológica. A gente, muitas vezes, copia o instituto e quer aplicar sem adequação. E isso gera problema. Nós temos, essas últimas modificações, seja da MP que virou lei da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, e antes disso as modificações da LINDB, nós vimos ali uma ideia de um consequencialismo, de uma busca de realismo jurídico para a aplicação, numa concepção de dizer, não, esses juízes estão muito saizinhos, estão muito... Aí, ativismo, que era somente uma postura, virou palavrão para alguns, né? Que quando é, na verdade, a ideia de atualização. Mas a gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Porque se a gente for com Bauman, na ideia de que de modernidade líquida, a gente vê a modernidade líquida hoje
no ensino do direito. Porque eu fico agoniadíssimo. Agoniadíssimo. Eu ensinando há 25 anos, um aluno pergunta e o colega professor responde igualzinho, sempre a mesma frase, quase um mantra de Harry Potter, lá de Defesa da Arte das Trevas. Professor, e isso é assim? Aí o professor diz o quê? Depende. 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 O cara passa 5 anos na faculdade para aprender que tudo depende. Tudo depende, a gente precisa entender que existem respostas. O que falta é cientificidade na maior parte das questões. Não, quando eu digo depende, eu respondo às vezes para os alunos, depende, mas não é que depende que tudo pode ser. Não, não, não. É o mesmo depende que depende nas ciências exatas. Exato. Ou na medicina. Você chega para o cara dizendo assim, eu estou com dor de cabeça, o que é que eu tenho? O cara vai dizer, depende, dor de cabeça é sintoma de muita coisa. Então, assim, você precisa. Se você me apresenta uma situação, eu preciso, às vezes, de mais elementos para poder lhe dar uma resposta única. Exato. Se ele for muito vago, ele pode se encaixar, mas em várias situações. Querido, não é essa, porque aí está faltando os dados para obter o resultado. Eu não posso viver um direito que a resposta seja depende do entendimento do juiz. Aí não dá. Isso aí não dá. Aí é negação do direito. Mas veja, hoje eu estava comentando com minha esposa justamente isso. Alguém postando um livro sobre o Milagre da Manhã. E esses livros aí de autoajuda, etc. E eu comentei com ela, eu digo, é engraçado que a pessoa pega e lê um livro enorme, sei lá, às vezes não é tão grande, mas lê um livro inteiro para tirar umas 3, 4 lições bem objetivas, que você até entende que são meio óbvias. Então, se alguém dissesse assim, acorde meia hora mais cedo para fazer isso, é legal, você vai dizer, tem razão, poxa, eu não pensei nisso, vou fazer. Mas aí você precisa ler um livro inteiro sobre isso. Aí você lê achando o máximo. Mas no caso do direito, muitos alunos vão dizer, não, professor, eu quero pular a etapa, eu quero chegar já na resposta certa no final. E é isso que você estava falando, dessa importação que a gente faz muitas vezes equivocada. A gente faz a importação do direito alemão sem entender o contexto do direito alemão, sem entender quem foi Savigny. Ah, mas pega Savigny, quem foi Savigny? Savigny que foi professor, foi tutor de um dos irmãos Grimm, que despertou num dos irmãos Grimm. Aliás, se não fosse Savigny, não existiria os contos dos irmãos Grimm, provavelmente, né? Qual é o contexto da pandectística alemã, toda a formação dele, de onde vem aquelas jurisprudências, os conceitos dele, etc., para dizer, ó, o que é que eu posso importar, como é que eu vou adaptar aqui. Não pegar do nada e jogar, etc. Isso é a pior miséria que tem. A cada vez mais a gente está buscando resumos e facilitações, etc. E aí entra um grande problema. Qual é? A gente diz hoje em dia uma coisa que, na minha opinião, é equivocada. Que a maioria, por exemplo, minhas filhas, os seus também, mas já estão um pouco mais velhos, mas as minhas são mais novas, a mais velha tem 9. A gente diz, elas já crescem com a tecnologia. Elas já sabem fazer tudo de tecnologia. Elas já sabem se virar dessa tecnologia. Eu digo mais ou menos. Porque a tecnologia hoje que você apresenta para elas é como mágica. É como magia. Se der algum problema no celular, alguma coisa, ela não consegue ir para além da interface. Eu, e acredito que você também, embora tenha aí poucos anos a mais, pegou uma época que consegue, olha, precisa desmontar o computador, precisa tentar entender como a coisa funciona, e não só o resultado que se apresenta, né? Então, hoje, essa ideia de que a gente tem pessoas mais conectadas e por isso elas conhecem mais a tecnologia é meio falacioso. Na verdade, não necessariamente os indivíduos hoje eles têm facilidade de interação com os gadgets, ou seja, a sua filha já nasceu mexendo no smartphone, já mexendo no tablet, e a primeira vez que você teve acesso a uma tela touchscreen, você se mordeu todo, ficou lá batendo na tela, sim, porque eu também fui assim. Agora, perceba, eles já têm essa facilidade. Eu costumo dizer que, na verdade, essa geração que está aí, ela, na verdade, não tem problema de acesso à informação. Só que eles não sabem pesquisar, eles não sabem fazer triagem. Ou seja, eles recebem no grupo do WhatsApp da tia do Zap uma informação qualquer, eles acreditam. Então, eles não checam. Então, recebeu a informação, seja do amiguinho, do colega, do conhecido, eles já acreditam que é verdade. Ou seja, é preciso aprender, que é, na verdade, talvez um extremo de boa-fé, né, com a falta de malícia, de entender que a pesquisa é a certificação das fontes.
Ou seja, e eles acham que pesquisar é botar 3 palavras no Google. E aí, poxa, fica difícil. Né? Se você não... Quando eu digo para os meus alunos que eu fiz minha dissertação, minha tese de doutorado sem internet e minha dissertação de mestrado sem computador, né? Pesquisando na revista trimestral de jurisprudência lá do Fórum Rui Barbosa, os meninos chegam, professor, você é velho. Eu digo, não, meu amor, ser velho é bom, a alternativa de ficar velho é morrer cedo, eu quero ficar bem velhinho. Mas perceba que eu tive aí um espaço de aprendizado de pesquisa que a sua geração não teve. Então, eu mando você fazer uma pesquisa, o cara faz lá 3 palavras e acha que pesquisou e está cansado. Né? Quando, na verdade, eu ler muito mais para poder fazer a triagem e aí poder fazer conclusão. Eu costumo dizer que nós, professores, temos que ensinar, fazer com que nossos alunos aprendam a conjugar 3 verbos. Né? É até para fazer uma rimazinha. Seduz, induz e deduz. É preciso seduzir nossos alunos para que eles possam se apaixonar por aquilo que mexe em nossos corações. É preciso induzi-los a pensar e a pesquisar. Para quê? Para que eles possam deduzir suas próprias conclusões. Talvez seja. Existem até sites na internet, aqui eu deixo um alerta pessoal. Eu já vi gente vindo questionar, dizendo, professor, tem uma resposta aqui que poderia ser outra. Eu digo, por quê? Não, aqui eu achei 2 artigos dizendo, vou dar aqui o exemplo concreto que aconteceu, para dizer que a obrigação do arrendador e do arrendatário no leasing é uma obrigação intuito personae, infungível. Aí eles disseram, tá, professor, temos 2 artigos dizendo isso. Eu falei, olha, eu vou só olhar porque eu sou curioso. Porque eu não sei nem quem... Olha, podia ter sido Orlando Gomes que escreveu, eu ia dizer que ele tá maluco. Aí eu vou olhar, um publicado na âmbito jurídico, outro na Jus Navigante. 2 de alunos, não porque são alunos, eles poderiam ser alunos e falar, tem uma coisa brilhante, tal, mas eram 2 estudantes de graduação ainda. Quando eu desci, falei, peraí, que tipo de pesquisa é isso? E são sites... Pensou alguma coisa, botou no papel, encaminhou e publicou como artigo. Aí é difícil. Hoje, o que a Jus Navigante faz, que é um modelo de startup, etc., é um pouco de filtragem também, embora nem tanto de doutrina tal, e artigos, mas com a hospedagem acaba fazendo isso também, né? Permitindo que pessoas que façam isso de maneira mais habitual. Então, tem a Jus Navigante, que é lá do Piauí, e o Jus Brasil, que é o daqui. A Jus Navigante... Sim, o Jus Brasil. Exatamente, Jus Brasil. Você falou Jus Navigante. Já teve relevância na nossa época, mais. O Jus Navigante era o repositório há uns 18 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que eu estagiava na Justiça Federal, eu lia muito Jus. Isso, Hoje a gente tem mais a Conjur, o Justificando, né? São os 2 mais importantes que eu costumo consultar mais particularmente. Né? Tem o Migalhas também. Sim, então, são os 3, acho que são os 3 principais. Está bem conceituado hoje. Aliás, o próprio Conjur, quando surge, de certo modo, não deixa de ter um caráter meditativo. Existe uma proposta hoje, tem uma startup que está tentando aí lançar um modelo de indexação jurídica, né? Seria uma espécie de Google jurídico verificado, validado, por assim dizer. Né? Aliás, existem tantos modelos hoje que vão trazer coisas interessantes até dentro do direito, de julgamento, cortes arbitrais, virtuais, simplificadas. Existe isso já no exterior para smart contract, aqui não. Né? A gente estava pensando que não, mas todas... Para você entender, falando um pouco assim da meu lugar de fala, né, de magistrado e também de estudioso do direito do trabalho. Nesse período da pandemia, por exemplo, com a MP 936, discussão sobre acordo individual para redução, eu vi surgir serviços online de facilitação de acordo individual, tudo pela internet, para, olha, você, em vez de procurar advogado, nos procure. Todo o seu problema acabou. E isso, às vezes, é complicado. Quando a gente vê essas formações com muito elan, muita, assim, purpurina, ou, digamos assim, muito atrativo, mas com pouco conteúdo. Isso é complicado. Então, querer substituir o profissional do direito para dar uma consultoria por um sistema facilitado de resposta online é o risco da automedicação.
Mas você sabe que tem muito escritório de advocacia fazendo isso. Ah, Foi-se o tempo que a gente sofria concorrência só dos contadores, é né? verdade. Hoje já tem escritórios grandes que eles usam algoritmos para fazer esse atendimento inicial, filtragem, etc. Então, eles usam robôs para atendimento já e fazer parte dessa filtragem. E é de Salvador, na verdade, não sei se é de Salvador, essa é da Bahia, de uma advogada daqui, um aplicativo, não deixa de ser startup dela, de intermediação de advogado com clientes, né? O Tribunal de Ética ainda não se manifestou. Eu tenho um receio enorme disso, porque, por um lado, a gente pensa, isso é bom. Por quê? Porque vai dar oportunidade para todo mundo. Olha que coisa interessante, olha como é uma forma de sair de crise também. Não só para, volto a dizer, não só para quem está desenvolvendo a startup, mas em tese para todo mundo. Veja, quem não tem, às vezes, condição, tem uma série de limitações, ou não sabe, ou tem medo de explorar a marca digital, etc., tal, por causa das vedações potenciais do Código de Ética da OAB, ele pensa, bom, se tiver uma plataforma que é bastante consultada, etc., eu posso ir lá. Então, assim, em vez de ficar dando carona, eu vou para o Uber. Em vez de tentar me empregar aqui ou acolá em alguma pizzaria, alguma coisa, eu me cadastro no Rappi, no James, no iFood e tal, no Uber Eats, que seria mais fácil, né? Apesar de todos os problemas que a gente tem, e Murilo fala o tempo inteiro sobre isso, dá show falando sobre isso. Organização. Mas, por um lado, é ótimo para todo mundo, né? Porque assim, então, os advogados recém-saídos tal vão poder competir em situação de igualdade, se cadastrando no site e tudo mais. Mas eu tenho muito medo do Nós como estamos isso pode ser fazendo usado essa no futuro. uberização da advocacia. Isso é algo que, na verdade, a gente precisa entender que na busca de acesso, às vezes nós vamos, eu vou usar essa expressão que talvez não seja mais adequada, mas vamos lá, uma proletarização da atividade do advogado. Isso, às vezes, se permite igualdade, também nivela por baixo. É algo que deve ser pensado se é. E eu digo porque há muitas questões jurídicas que são relevantes, principalmente também no campo do Tribunal de Ética, né? Hoje nós estamos. Eu estava discutindo, sabe o quê? Parece uma bobagem. Se advogado pode fazer TikTok, porque as pessoas estão fazendo agora a impressão das suas. Que esse TikTok feito por advogado de uma matéria jurídica é uma propaganda ilegal, porque o campo da publicidade e da advocacia é algo complicado. Uma coisa é o que o indivíduo quer, professor, e está fazendo isso com um ânimo jocante, mas pensando em seus alunos. Outra coisa é o indivíduo que não está em nenhuma atividade de magistério e está fazendo dicas através desse tipo de aplicativo. É um negócio interessante, rapaz. Há novos horizontes. Agora, considerando se isso for considerado lícito do ponto de vista da ética advocatícia, novo campo para startups, novo campo para a construção. Aí a gente tem um outro. Aí a gente tem um problema que você colocou. Se isso for uma forma só de seduzir para que ele possa, então, buscar induzir, deduzir, ótimo. Mas o problema é quando se baixa aí. O problema é que muitas vezes a gente vai e busca aí. A gente o que mais tem, veja, o que é que vende pra caramba? Né? A gente sabe que, infelizmente, vende bastante esses resumões, que são aquele negócio de plástico, né? Que é feito para se ler no banho, no chuveiro. Resumão de direito não sei o quê, resumão de direito daquilo, resumão de anatomia. O descomplicado, o sintetizado, o esquematizado. Veja, na nossa época, quer dizer, nossa, assim, né? Em 97 estava dando mestrado, eu entrei na faculdade em 98. Acabei não sendo seu aluno na faculdade, fui no mestrado. Mas olha que coisa interessante, naquela época, lembra dos anos 2000, você tinha dois tipos de resumos. Era Maximiliano Spira e aquelas sinopses jurídicas da Saraiva, só. E a gente não pegava ela muito, não. O nosso livro, por exemplo, de civil, que era revisão, era Silvio Rodrigues, que é como se fosse Silvio Venosa hoje em dia. Esse era a revisão. A gente tinha que ler por Orlando Gomes e na hora de revisar por esse. Cada dia mais a gente está buscando simplificações. E aí não são portas de entrada. Eles são o standard. E é ali que a pessoa fica. E esse é o perigo para mim. Né? Esse é o perigo. Agora, veja, de qualquer sorte, são formas de se enxergar. Essa TikTok ainda é uma startup, mas se a gente pensar, a Xiaomi, né?
era uma startup há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, ela era uma startup. Hoje, é a maior rede de infraestrutura do mundo. Quase toda a infraestrutura de internet dos Estados Unidos usa a infraestrutura da Xiaomi. Por isso que eles estavam querendo barrar e aquela coisa de teoria da conspiração, por mais que Trump seja maluco, aí pode ter um fundo de verdade, viu, na prática. Para ser sincero, nesse caso pode ter sim um fundo de verdade, porque eles não abrem para inspeção, etc., nada disso. E veja, olha quantos campos nessa brincadeira, nessa conversa, a gente vai mostrando que são coisas, que são pensamentos fora da caixa. Sim. Nem todos são modelos de negócio serem startups. Então, por exemplo, Orlando Gomes não fazia uma startup, embora ele fosse um pensador inovador, sempre original. Mas não era startup porque não era um modelo em busca de validação. Mas quando a gente fala em inteligência artificial e todos os usos potenciais dela, ainda é um modelo de negócio não validado. Mas é feito por Elon Musk, por Google, por Amazon, etc. Sim, mas nessa área, nessa exploração, ainda são startups, porque ainda não tem validação. Eles ainda estão tateando, estão querendo saber como vão explorar, como vão ganhar dinheiro, como podem fazer isso se tornar algo realmente planificado, digamos assim. Né? Quando a gente discute o uso minutos. A gente talvez tenha que ir para o final. O papo foi bom, mas a gente tem que ir para uma remate. Até cumprimentar a Nadia Alice aqui. Um beijo também, Nadia Alice acabou de entrar. Me orientando no doutorado, talentosíssima. Foi minha aluna no mestrado orientando doutorado, talentosíssima. Estou vendo aqui Yuri Vieira, que foi vocalista da minha banda do Vieira, né? Aqui também. A Gladys também, que tem ótima, tradutora de espanhol sensacional aqui. Lauro de Campos, que também tem atuado com frequência. Então tem muita gente boa aqui prestigiando a sua live. Bom, é isso. A grande questão a gente está ainda tateando, é um modelo aqui na Bahia, talvez Salvador seja um dos polos principais de aceleração e incubação desse ecossistema novo, né, de startups. Aqui tem muita coisa surgindo, ainda não é igual a São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas comparativamente com o resto do desenvolvimento econômico, aqui as startups têm um campo, a prefeitura trabalha muito em prol disso, diga-se de passagem. E aí eu queria encerrar, professor, com poesia, como sempre, né? Me permitir escrever um pouco antes de começar uma coisa sobre a temática. É um absurdo fazer uma live com Pamplona e não terminar com um poema. Vou adorar. Se você me permitir, se navegar eu faço o download, ainda boto separado só o poema, só o recitar, que isso é muito bom. Eu acho que a vida só tem graça com arte e filosofia. E a poesia é o nosso refúgio justamente para nos separar dos irracionais. E dos infinitos. Sim. E não tem título. Não pensei no título ainda. Esse aí. Se navegar é preciso, mais até do que viver, o novo navegador de Aciso é o que vive a empreender. Segue desde sempre inovando, buscando sempre novo caminho, para suportar, de vez em quando, a dor que no pé causa o espinho. Sigamos construindo um futuro com respeito à tradição, ciente de não haver nada mais seguro que a constante e incessante revolução. Cultivemos o espírito bravio, irrequieto e empreendedor, e dele façamos o máximo atavio deste mundo eternamente sonhador. Porque sonhos é o que nos move e é o que nos mantém. Aliás, esse ano está completando, se não me engano, 70 anos do Espelho Mágico de Quitana, e na época do Saju, a gente fez camisas, tal, quando eram 50 anos desse poema dele, com a parte das utopias, que é maravilhosa, que ele dizia, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las, que triste os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. E é sonhando que a gente vai construir novos passos, e hoje a gente tem um momento oportuno, fecundo, para que pessoas que antes tinham ideias e não tinham espaço para empreender, possam jogar essas ideias aí e muita gente cultivar e semeá-las também. Inclusive, quem está disposto a sempre dar voz, né, em lives como professor aí. Estamos aqui, estou completando mais de 280 lives, estou aqui, já o pessoal não me chama nem mais de rei das lives, virei papa das lives, porque papa só tem um. Mas, na verdade, para mim é uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui com você, com uma plateia bastante participativa e seleta, dizer a todos e todas,
da minha satisfação. Siga aí o perfil do Leandro, Direto ao Direito, _, né, para vocês acompanharem, verem outras produções dele. E me sigam também lá no Instagram, no R Pamplona Filho, e nos 2 canais do YouTube. É um prazer conversar contigo. E nos de poesia também, professor, seus. Ah, sim, tem os 2 blogs de poesia, mas aí ó, é o rpf-poesia.blogspot.com ou rodolfo-pamplona-filho.blogspot.com. Será um prazer poder ver todos e todas lá também e compartilhar, porque a poesia é nosso refúgio para nos separar dos irracionais e dos insensíveis. E acho que a gente já demonstrou que tem sensibilidade suficiente para viver a vida, não de passagem, mas aproveitando cada momento como se fosse o último, porque um dia será. Obrigado, professor. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato, manda direct, etc. Adoro conversar. É mal de professor, assim como o professor Pamplona. Obrigado de novo pela oportunidade, professor. Bom te ver sempre. Prazer, meu querido. Obrigado, gente.